Então, a gente vai dar início à nossa reunião do departamento, que é uma palestra sobre o relato da experiência em terras indígenas Yanomami das residentes Isabela Rodrigues de Neves e a Fernanda Gonzalez Pedrosa, que são as nossas residentes da Pediatria Geral do terceiro ano, e que elas foram voluntárias da ONG Expedicionárias da Saúde no começo do ano e foram naquela operação, né, para ajudar as tribos Yanomamis. Eu imagino que várias de nós, né, a FCE me convidou, né, deixou aberto o convite, eu imagino que vários de nós pensaram, ficaram tentados a ir, né, mas os nossos compromissos, os nossos deveres acabaram fazendo a gente desistir, mas o chamado foi mais forte para a Isabela e para a Fernanda, e elas conseguiram, tiveram essa iniciativa e foram, e eu acho que a gente está muito curioso e interessado nas suas experiências e nas suas vivências lá. Então, eu vou passar a palavra para vocês, e sejam bem-vindos quem está entrando. Hoje eu sou a Ângela, tá? Porque a Ângela está de férias e pediu para eu apresentar essa reunião e a próxima. Então, com a palavra, a Isabela e a Fernanda. Obrigada, professora. Bom dia, então, para todo mundo. A gente vai começar, a gente já coloca os slides, mas acho que a gente não podia começar essa apresentação sem fazer 3 agradecimentos muito especiais para a gente. Então, o primeiro foi agradecer ao departamento como um todo, que tanto liberou a gente para ir, como fez toda essa interlocução com o pessoal da ONG, então, em especial a doutora Roberta, o doutor Sérgio, a doutora Adriano, o doutor Ricardo, enfim, mais um monte de gente que aprovou e que deu força para a gente ir. E principalmente os nossos colegas que ficaram no nosso lugar, ajudando, enfim, para que todo o resto pudesse ser feito da melhor forma. E um segundo agradecimento é pelo espaço que vocês estão dando para a gente conseguir contar o que a gente viu, né? E dá dá muita felicidade para a gente saber que o departamento está tão interessado nessa questão da medicina humanitária, então dá muito orgulho da gente conseguir voltar e contar o que a gente viu lá, né? E o último agradecimento é pela ONG, a gente veio até vestidinha, não sei se dá para ver, da camiseta, mas assim, agradecer por todo mundo que foi muito parceiro com a gente antes de ir, durante e depois, enfim. Então, vamos começar para falar da nossa expedição, né? Essa imagem aqui, a primeira imagem é uma foto do avião, a gente indo em direção à parte de Surucucu. Dá para ver, né, bastante verde. Essa é uma parte que estava intocada, né, não está desmatada nem nada, é uma paisagem meio bonita, né. Então, começar falando um pouquinho da ONG, né, que a gente conseguiu ir lá por conta, né, de todo o trabalho da ONG, né, tanto a parte da infraestrutura, quanto todo a burocracia para a gente poder ir até lá. Então, a Expedicionários é uma ONG que ela começou em 2003, efetivamente, né, a experiência, geralmente, da ONG é mais voltada a ações cirúrgicas, né, principalmente oftalmológicas. Eles já, até 2021, mais ou menos, eles tinham um número aí de mais de quase 10 mil cirurgias realizadas, atendimentos, óculos, que a população anual tem bastante alteração de vista por conta da região equatorial, né, a incidência do sol. Eles têm bastante cataratas graves e precoces comparada com o resto da população, né? Só uns números até 2021 dos dados deles. Então, eles quando fazem uma expedição, eles levam tudo. Eles montam um centro cirúrgico no meio, né, da floresta. Então, eles levam todo o aparato, as máquinas, ar-condicionado, o equipamento para esterilizar, né, tudo que eles usam,
né? E eles fazem também no entorno as obras de infraestrutura. Então, eles colocam caixa d'água, poço, faz banheiro, revitaliza centro comunitário, e depois que eles vão embora, essas obras de infraestrutura, elas ficam. Então, além de ajudar a população, eles fazem também um auxílio na parte de infraestrutura da região. Então, como eu falei, os focos das expedições são cataratas, pterídeos, né, por conta da localização. Tem muita hérnia abdominal, saúde da mulher, que é lá as mulheres têm uma incidência aí de câncer de colo de útero bem importante. E geralmente a primeira expedição mesmo clínica, de foco clínico que eles fizeram foi na época do Covid. Então, eles fazem esses polos móveis, porque os Yanomamis especificamente, eles têm uma cultura de onde um tá, a família tá. Então, se por acaso um paciente precisa ser removido para Rio Branco, por exemplo, ou para Boa Vista, vai a família inteira. Então, é tudo um desgaste para a família, depois como que eles voltam. Então, pensando nisso tudo, eles fazem esse centro de atendimento móvel para justamente concentrar o atendimento, fazer o máximo que eles conseguem ali. Se por acaso tiver alguma coisa que eles não conseguem, aí eles transferem para o centro mais próximo que tiver, né? Então, só umas curiosidades sobre os Yanomamis, sobre a cultura dos Yanomamis, né? A barreira linguística foi muito importante para nós. Então, por exemplo, eles não falavam nem um pouco de português, assim. Algumas pessoas, alguns indígenas, eles sabiam falar português, mas eles não era 100%. Então, a gente teve bastante dificuldade em conversar com eles. A gente aprendeu algumas palavras, né? Na língua deles, que às vezes facilitava a comunicação. Então, quando a gente perguntava se estava tudo bem, ele falava totirimá. Em relação aos sintomas, né? Eles falam muito dor, mini, ou diarreia, que eles tinham uma queixa assim, bem frequente, principalmente nas crianças. Eles falam o chu, né? A casinha onde eles moram, né? Os chaponos. Então, assim, só uma listinha assim, de palavras, assim, para curiosidade, para vocês conhecerem, tá? E outra coisa que foi uma barreira para nós também é que as crianças, elas não têm nome. E os adultos, eles podem mudar de nome ao longo da vida. Então, uma mulher que tem, sei lá, 3 filhos, todos eles são filhos. Por exemplo, a mais marcante é a Xuxa, o nome da mãe era Xuxa. Ela teve um quadro de malária grave, enfim, e os filhos dela estavam, assim, bem desnutridos, precisaram repor da alimentação para tentar dar uma recuperada. Então, os 3 filhos dela todos eram filhos de Xuxa. Então, aí você tem todo um desafio para saber quem que é quem, porque eles são fisicamente parecidos, eles não têm nome. Você tenta falar, vamos olhar assim mais ou menos pela idade. Isso também não ajuda muito, porque eles são mais baixos e mais magros do que a população geral. Então, às vezes você olha e fala, nossa, essa criança tem 5 anos. Não, ela é mais velha provavelmente, mas ela tem uma aparência de 5 anos. Então, tudo isso foi uma barreira para nós. A atualização vacinal era, assim, quase impossível, mas eles conseguiam fazer. Inclusive, eu saí numa expedição até os Chaponos. Então, eu saí do polo base, fui até os Chaponos, justamente para fazer atualização vacinal de crianças e idosos, fazer puericultura mesmo, e uma colega da clínica foi fazer pré-natal. Então, assim, fora a gente levou também albendazol para fazer a desparasitação, que lá eles têm bastante, né? Então, assim, tudo isso se mostrou assim, um grande desafio, mas a gente consegue fazer e dá certo, né? E uma coisa que eles se incomodam muito é perguntar para eles qual que é o seu nome, eles não gostam, né? Então, tudo foram dificuldades que a gente teve que enfrentar lá para tentar fazer o melhor cuidado possível que a gente conseguia oferecer. Então, só para vocês terem noção até onde a gente foi, a setinha seria mais ou menos ali saindo do estado de São Paulo, né? Saindo mais ou menos. A gente saiu de Viracopos, então a gente saiu de Campinas e pegamos um voo até Manaus, fizemos uma conexão em Manaus, e de Manaus a gente foi para Boa Vista. E lá em Boa Vista,
até o polo base, que é Surucucu. Surucucu não fica exatamente na fronteira da Venezuela, mas é bem mais próximo da fronteira. Então, aí a gente pegou um outro avião até Surucucu. Então, a gente foi, assim, bem longe, só para mapinha, só para vocês terem ideia de como que foi. E, então, por que a gente foi lá, né? Tem toda a questão da crise humanitária, a gente ficou sabendo de como que estava a situação no final do ano passado, que foi quando a mídia publicou muito, né? Mas, na verdade, essa crise humanitária já se faz presente já há muito tempo. Então, só para aqui um dado trazido pelos próprios, deles mesmo lá, que a mineração ilegal cresceu de 2019 até 2022, 1.157%. E a malária, com isso, estourou, assim, foi reinfecção, malária grave, infecção por mais de um tipo de plasmódio, a gente via bastante, junto, estudo no cenário de desnutrição, não só infantil, mas a desnutrição infantil era muito evidente. Então, a quantidade de crianças com baixo peso, ou muito baixo peso, era, assim, muito grande. E aqui tem um apelo, um vídeo que foi desenvolvido pelos próprios Yanomamis, que circula, só para um apelo, um pedido, né, de socorro, tá? Ele é bem curtinho, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. A gente sempre esteve aqui, mas borraram a história, silenciaram nossas vozes. Com o mito da descoberta, cobriram nossa existência. Invasão, a história que se repete. Yanomami, a língua do branco significa ser humano. Já passou da hora de vocês enxergarem a gente assim. Tem gente doente, com medo, morrendo, mas nossa história é de resistência. Cuidamos da mata, do que você come, do ar que você respira, porque tudo veio de nós. Se continua a tentar apagar nossa história, você pode ajudar a manter ela viva. Então, um vídeo, assim, bem marcante, né, que foi feito pela própria ONG, né, para compartilhar a crise humanitária dos Yanomamis, né. Então, como eu tinha comentado, a gente, né, descobriu a situação grave que eles estavam se encontrando no final do ano passado, mas tem não sei se todo mundo conhece, tem um Instituto Socioambiental, ele já fazia denúncias já há bastante tempo. Então, eles têm no site deles, você consegue encontrar matérias, informações, dados bem relevantes, assim, de 2022, começo de 2023. Então, já não é algo que estourou no final aí de 2022, é algo que já se vem arrastando há muito tempo e a gente só não estava a par da situação, né? Então, há dados que o próprio Instituto traz. A invasão das terras indígenas, aí ele fala terras indígenas, não é só a parte da população Yanomami, aumentou a 28% só no primeiro quadrimestre. Então, assim, no mesmo período aumentou 28% comparado ao ano anterior. Então, significa que ainda está tendo invasão, né? Mesmo tendo toda a comoção, contado na mídia, ainda assim, eles ainda estão sofrendo, né? A área ocupada pelo garimpo cresceu muito, né? As áreas mais atingidas, os povos mais atingidos, né? Foi o povo Kayapó, no Pará, Munduruku, também no Pará, e os Yanomami em Roraima. E tem um estudo que a Fiocruz fez em conjunto com o Instituto Socioambiental para testar justamente essas áreas que mais eram cometidas pelo garimpo, a questão do mercúrio. A gente sabe que o garimpo ilegal utiliza muito mercúrio, né? 45% do mercúrio que eles usam é despejado nos rios da Amazônia. Então, os rios estão bastante contaminados. Então, eles acharam dados, 75% dos pontos que eles analisaram estavam com níveis acima do esperado, acima do que a OMS estabelece como limite. Então, e o mercúrio, ele fica lá por anos, né? Pode ficar até 100 anos, dependendo do local onde ele se concentra. Então, tem uma comunidade, né, Yanomami, Chimaracá,
96% da população, então assim, não foi nem teste em rio, em terra, as pessoas, 92% deles eles tinham contaminação por mercúrio. Então, isso é muito grave, né? Só para a gente ter alguns dados para a gente entender a dimensão da crise humanitária por lá. Então, aqui tem um mapa de parte do território Yanomami. O território Yanomami é maior, ele se estende não só a parte de Roraima, ele pega um pedaço ali do norte do Amazonas, ele tem área na Venezuela também, então, mas esse mapa mostra a parte de Roraima e um pedacinho ali do Amazonas, do Brasil, né? Então, em vermelho a gente vê áreas degradadas pelo garimpo. E ali em alguns pontos, né, algumas comunidades, então a gente vê ali Surucucu, que é para onde a gente foi, a área em si de Surucucu não foi tão agravada, mas a gente vê ali o Alto Catrimani, o Rumoxi, perto do Chité, o Huaycás. Então, eles são áreas assim que sofreram bastante a atuação Yanomami. Então, ainda sobre a crise, né, eles inclusive, eles têm um documento que vários povos se juntaram e fizeram um documento falando sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, nos primeiros 2 meses de 2022, eles tinham um desmatamento de 116 hectares, né? O Instituto Socioambiental denunciou isso em março de 2022. Os povos sofrem com dificuldade não só de falta de profissionais, mas falta de insumo mesmo. As crianças, os idosos, morrendo de desidratação por diarreia, pneumonia, coisas que a gente sabe que é tratável, que aqui, por exemplo, na nossa realidade, a gente não vê, né? A não ser que seja um quadro mais grave, né? Pode evoluir com outras complicações, mas são doenças tratáveis, né? E, então, eles é um pedido mesmo de socorro, tá? Então, aqui tem uma imagem, só para vocês verem, assim, bastante impactante do Alto Catrimani, que foi uma das regiões da terra Yanomami mais acometida pelo garimpo. Então, a gente consegue ver o buraco, eu acho que não tem palavra melhor para descrever, um buraco no meio da mata. O desmatamento, a degradação ambiental, a poluição do rio que eles causam, né? Então, essa é uma das fotos. Tem inúmeras fotos, tá? Mas essa é uma que eu particularmente achei bastante impactante, bastante demonstrativa. Você vê a mata fechada, né? A Amazônia, e você vê a área ali desmatada. Então, e eles fazem diversas denúncias, né? Mas há algumas denúncias muito graves. Os Yanomamis, além de sofrerem com a poluição, com o desmatamento, com as doenças, eles ainda eram usados de mão de obra. Então, assim, os garimpeiros, eles estupravam, né? Eles abusavam mesmo do povo Yanomami. Então, eles trocavam comida em troca de meninas, né? Para si próprios, né? Então, uma outra denúncia, eles embebedaram, né? Óbvio, os Yanomamis é uma população que tem o contato com o branco é muito recente, então é bastante afastado, então eles não têm contato com droga, bebida alcoólica, então os garimpeiros levaram isso para eles, e nessa região, no rio Apiaú, eles embebedaram a população, e aí quando estava todo mundo, assim, apagado, né? Sem possibilidade de se defender, eles cometeram um crime contra uma criança, né? Então, assim, é um abuso de todos os lados, não só ambiental, enfim, contra a população mesmo. Outro caso, teve um casamento, né, que o garimpeiro exigiu, né, que ele casasse, né, na troca de comida, né, e ele casou com essa menina e o trato nunca foi cumprido. Então, assim, se a gente parar para ler os absurdos, é de chorar, né? Então, no Instituto Socioambiental tem vários relatos desse tipo, né?
Então, aqui uma foto, essa foto que eu tirei quando eu estava indo lá para a região de Surucucu. Esse é um pedacinho aí do rio, para vocês verem como que é a situação do rio. O rio totalmente lamacento, né? Não tem peixe aí para eles pescarem, não tem comida, eles passam fome mesmo. E aqui é um videozinho curto para vocês verem a dimensão da localização, o terreno acidentado, tá? Do avião também que a gente estava passando. Dá para ver bem de perto. É uma imensidão. Assim, a gente acha que a gente tem noção, mas quando você está lá, você percebe a imensidão que é. Tá? Então, aqui é já o polo base do Surucucu. Então, aqui uma foto aérea das instalações. Então, aqui no meio a gente consegue ver onde tem a sala de emergência, um desses, né? Não sei se aparece a ponteira do... Não, aparece. A sala de emergência e o que seria para ser o atendimento ambulatorial. Os Yanomamis ficavam nessa casinha verde, né? Que é onde ficaria as enfermarias, né? E ali atrás tem uns galpões que eles mesmos construíram. Eles mesmos construíram, porque eles vão chegando, eles mesmos procuravam o polo base, mas as famílias acabavam, às vezes, se juntando e ficavam assim na parte de trás, né? Do outro lado, a outra construção aqui era onde ficava o pessoal do DCE e da Força Nacional do SUS, onde eles dormiam, né? Então, aqui, só para você ter ideia, eles fizeram um croquis de Surucucu, mas esse croquis é basicamente só para a gente ver. Então, no centro aqui tem Surucucu, só para vocês verem que poucas áreas a gente consegue chegar a pé. E a pé a gente ainda leva bastante tempo. Então, por exemplo, teve um pessoal que foi para Luco, que eles foram andando, né, em cerca de 2h30. Esse tempo é no chap-chap deles, tá? Porque a gente leva muito mais tempo do que isso. E eu fui para essa região de Xirimifique. Então, eu saí, são Xirimifique 1, 2 e 3. Então, a gente foi nessas 3 comunidades, foi subindo e depois a gente voltou. Levou aí cerca de umas 7 horas andando. Com o calor da Amazônia e a umidade da Amazônia. Foi bastante extenuante. O resto, você só chega por helicóptero. Então, a dificuldade deles chegarem, né, em Surucucu e da gente chegar até eles, né, só para a gente ter um pouquinho aí de noção. Então, aqui o complexo, né, então, que a IDS construiu, então, o ambulatório e o laboratório, a gente tinha laboratório, a gente conseguia fazer exames quando eram necessários. O ambulatório em si não estava funcionando como ambulatório, porque a população estava... digamos, a gente falava que a gente estava apagando fogo, porque eram muitas queixas agudas. Então, quando eu fui, não tinha tanto Covid, eu acho que a Bela também não viu muito tanto Covid, mas era quadro respiratório, diarreia, pneumonia, teve casos de tuberculose, malária, assim, e desnutrição. Então, no ambulatório em si, para queixa, atendimento ambulatorial, atendimento pensando em atendimento primário, não estava tendo tanto. Estava mais atendimento de urgência e emergência, né? E do outro era onde ficava a sala de emergência. Então, aqui é dentro de uma das salas, se chama de dentro de uma das salas de emergência, totalmente equipada. Tinha respirador, tinha desfibrilador, tinha as drogas de emergência, tinha ambu, tinha oxigênio, se a gente precisasse, ali dá para ver, né, o ponto da saída do oxigênio, tá? Aqui, uma foto do laboratório, as máquinas que o pessoal do laboratório utilizava para fazer alguns testes, alguns exames. Aqui é você lembra o nome dele? Me fugiu o nome dele. Ele é Yanomami. Ele ficava fazendo os testes de gota espessa para diagnosticar. Ele tem um microscópio, ele que era responsável nessa parte. E a gente também tinha alguns testes rápidos. A gente tinha teste rápido de malária, tinha teste rápido, né, de várias doenças que também foram os expedicionários que trouxe. E agora a Bela vai falar um pouquinho sobre efetivamente sobre a parte médica que a gente atuou por lá. Tá certo.
Então, vamos lá. Falando das dificuldades que a gente teve no acompanhamento pediátrico, a primeira deles era como a gente colocava essas crianças de uma forma que a gente pudesse examinar. Né? Então, como a Fer falou, eles andam todos juntos, então nunca vinha só a criança para a gente examinar, vinham mais 3 ou 4 pessoas. E aí a gente precisava colocá-las em cima de uma maca, enfim, que caso fosse uma situação de urgência e emergência, a gente não tinha como fazer um ninho. Então, isso que vocês estão vendo são 2 redes, assim, interligadas para a gente conseguir colocar o nenenzinho desnutrido para a gente conseguir, enfim, avaliar, fazer as medicações e tudo que fosse necessário. Então, a primeira dificuldade era realmente trazer os indígenas de fora do polo base para entrar nesse elefante branco que a gente falava, para essas crianças conseguirem ser efetivamente examinadas. E aí a segunda foto é que criança é criança em qualquer lugar, né? Então, apesar de estarem com a máscara, enfim, a gente conseguia uma interação mesmo não falando a mesma língua, com uma luva, com desenho, enfim. Então, toda a parte da pediatria que a gente adora, né? Então, falando um pouco sobre o que mais a gente viu, assim, acho que carro-chefe foram as infecções respiratórias, e as crianças, muitas delas já chegavam com sinal de insuficiência. E aí, como as crianças têm os tamanhos diferentes, a gente não tinha exatamente a máscara ideal, nem, enfim, o CPAP ideal, o tubo ideal, enfim. Foram algumas dificuldades. Tinha muito material, mas às vezes era difícil de encaixar. Esse caso aí da foto foi um caso bem dramático, assim, a gente chegou a ter iminência de intubações muitas vezes, normalmente no período noturno, que eram quando eles conseguiam chegar até o polo base, porque eles acabavam andando, né, o dia todo, enfim, desses lugares que a Fer mostrou que eram longe, e chegavam pra gente já com sinais, assim, de insuficiência mesmo, né. Então, a gente trabalhava em conjunto, fazia meio que um esquema de plantão aí no período da noite, com o pessoal da Força Nacional do SUS, e esse CPAP, que a criança está no nariz, quem montou foi uma enfermeira da Força Nacional do SUS, e a criança ficou bem e conseguiu aguentar até o outro dia, porque o que acontece lá é que a gente não consegue fazer essas remoções no período noturno. Todos os voos, eles são de voo aberto, né? Eles têm que visual. O avião, ele não tem os mesmos equipamentos. São aviões diferentes, exato. O único que voa no período noturno é o Black Hawk da Polícia Militar. E tem um critério, assim, muito específico para ir buscar essas pessoas no polo base. Então, a maioria delas acabava ficando lá. A gente tem que manter elas vivas durante o período da noite, para daí a gente conseguir a transferência assim que saísse o sol, né? E aí é isso, essa questão da gente colocar a criança num lugar perto dos pais, né? Tem essa barreira linguística para explicar tudo que a gente está fazendo, o porquê das medicações injetáveis, o porquê que precisa pegar veia, enfim. E aí eles dormem no chão, né? Então a gente não podia deixar a criança com o CPAP, né, acoplado do lado do pai. Então a gente pegou a gaveta debaixo da geladeira, fez um negócio fofinho assim com as redes, e aí colocou a criança lá e ela se acalmou e, enfim, ficou bem com o CPAP até o dia seguinte, quando a gente foi fazer a transferência. Mas o carro-chefe mesmo era a desnutrição, assim, a gente, enfim, que trabalha no SUS, a gente está acostumado a lidar com a pobreza, mas a fome realmente desse jeito era algo que a gente nunca tinha evidenciado. Então, o que a gente tenta fazer? Primeiro, estimular mesmo a questão do aleitamento materno. Então, a gente tem diversas medidas não farmacológicas para a gente evitar que as mulheres tenham o seio empedrado, enfim, e que elas queiram amamentar muito mais do que os 2 anos de vida para tentar dar o mínimo de nutrição para essas crianças. O que acontece é que a maioria delas, como vocês podem ver na segunda foto, já estão até com o cabelinho acobreado. Então, assim, o nível é muito, muito, assim, agudo e difícil de você ver, assim. E os Yanomami, eles não deixam, eles têm uma questão com a imagem muito diferente do que a gente entende, né? Então, era difícil a gente também tirar muita foto, enfim, para mostrar. Mas eu acho que essa da direita tá bem ilustrativa, assim, os irmãos, eles andam sempre mais ou menos juntos, mas a questão da fome lá é algo, assim, indescritível, né, Fer? Eu acho que quem viu uma vez jamais esquece. E quando a gente chegou
Boa Vista, a gente foi até o DICEI, que é o Distrito Sanitário Específico Indígena, e a gente passou por um treinamento para ter uma noção, assim, maior de como que a gente ia fazer o atendimento dessas crianças. Então, eles entregam essa cartilinha que está aí na parte da esquerda, de como a gente deveria fazer esse acompanhamento nutricional baseado nos preceitos do IDP da criança. Então, a gente recebeu esse tipo de treinamento, vou mostrar para vocês aqui para frente, que eles tinham as dietas 1, 2, 3 e 4, na tentativa de entregar a quantidade de proteínas, de carboidratos, assim, que seria ideal na tentativa de evitar uma síndrome de realimentação. Nem sempre dava para fazer essas dietas, primeiro pela questão da documentação, então essa questão filho de, né, o filho da Xuxa, o filho de não sei o quê, o filho 2, o filho 3, então a gente não tinha muito como fazer o registro do que estava sendo ofertado para cada criança. E eles, não é que eles evadiam, eles voltavam para a terra deles. Então, às vezes, a gente perdia o que a gente tinha feito em 2, 3 dias de uma forma mais intensiva, né? O DICEI, ele recebe esses alimentos, eles são estocados lá na parte da direita, que a Fer mostrou, mas nem sempre tinham todas essas variedades, né? A ONG fez doações imensas para a CESAR e para o DICEI, mas a gente sabe que nem tudo chega na ordem correta e do melhor jeito possível, tá? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha visto, eu só tinha ouvido falar, por exemplo, com as equipes dos Médicos Sem Fronteiras, é esse F100, que são compostos para recuperação nutricional, que a gente tinha em abundância lá, e a gente dividia em diversas tomadas durante os dias para conseguir ajudar a recuperação nutricional dessas crianças junto com as outras dietas. E aí, quando ele acabava, a gente podia fazer uma composição um pouquinho diferente, que é o que está descrito aqui, do lado. Então, existe uma proposta de tratar essa desnutrição. Ainda não está, na época que a gente foi, não estava muito bem consolidada o jeito com que se ia fazer isso. Então, mais algumas fotos aqui para vocês verem onde a gente fazia os atendimentos, como que a gente chegava perto dessas crianças, enfim, para examinar, e, enfim, mais ilustrativo. Outra questão, assim, de extrema relevância foi a questão da malária. Acho que todas as pessoas chegavam para a gente com, no mínimo, uma queixa de febre. E o que é difícil é a gente fazer uma linha temporal de quando esses sintomas ficaram mais intensos. Porque, para eles contam o tempo de acordo com quantos sóis eles viram, né? Então, por exemplo, eles faziam assim, eu tô com febre faz 1, 2, 3 ou muitos dias. Então, você não sabia se eram 3 dias, 4 dias ou se eram 50 dias, né? Então, era muito difícil a gente fazer essa linha temporal durante a anamnese. A gente acabava usando muito o recurso da gota espessa e a gente via a maioria das pessoas realmente com, às vezes, 2 ou 3 tipos de plasmódio, a gente acabava tratando como misto. Só que não era só um tratamento como se fosse ambulatorial. A gente teve muitos casos de malária grave, de malária cerebral, teve uma gestante que chegou comigo convulsionando por causa de malária. E aí a gente usou várias vezes o artesunato, que era algo que eu nunca tinha visto também, só tinha ouvido falar. E a gente fez EV, a gente tinha equipe de infectologistas, então assim, do ponto de vista médico, a gente aprendeu a cuidar de coisas que a gente só tinha ouvido falar, né? Então, essa riqueza, esse tipo de conhecimento, a segurança que eu vou ter de, sei lá, se algum dia eu precisar fazer um artesanato aqui, a gente vai ter, né? Então, foi muito, muito interessante do ponto de vista infectológico. E o que a gente consegue perceber é que essa parte da documentação e da epidemiologia ainda está caminhando, porque é difícil a gente fazer um registro dessa população. Então, quando a gente vê o que mostraram para a gente quando a gente estava fazendo o treinamento, aqui tinha um caso de malária falciparum nessa região, e o que a gente via é que a maioria das pessoas estava infectada. Então, assim, a gente vê que a parte da epidemiologia ainda deixa muito a desejar, talvez por isso que eles não consigam fazer um planejamento de construção de assistência de saúde tão elaborado. A gente viu também diversos acidentes ofídicos. Essa criança aí da foto, por exemplo, tinha caminhado 4 dias, tinha sido uma picada de jararaca, já não tinha pulso nesse pé,
Então, foi uma criança que a gente teve que transferir realmente para Boa Vista, provavelmente ia progredir para uma amputação, porque é isso, a dificuldade de acesso até o polo base, por mais que ele seja concentrado num lugar estratégico, ele não era perto o suficiente das outras regiões. Então, a gente viu bastantes casos dramáticos. Assim, a gente tinha todos os soros disponíveis, mas nem todas as pessoas que chegavam com mordida acabavam tendo indicação justamente por esse tempo decorrido, né? As verminosas também, a gente viu bichos enormes saindo do corpo das pessoas, por cima, por baixo, enfim, uma coisa assim, muito, muito impactante. Então, a gente dava o bendazol para todas as crianças, todas as pessoas. Às vezes a pessoa tomava 3, 4 doses de albendazol por dia, porque, como eu falei, essa questão do registro era mais difícil, mas a gente dava mais mesmo, porque era muito prevalente. Eles ficavam sempre se reinfectando, né? E, como eu falei, essa questão da distância fazia com que os casos chegassem para a gente realmente numa situação já mais grave, necessitando de atendimento de urgência e emergência. Então, em nenhum momento a gente ficou desamparado, como se a gente tivesse que prestar o atendimento sozinho, não. Sempre a equipe toda, incluindo a Força Nacional do SUS, os médicos da EDS, o pessoal da logística, quem precisasse ajudar, estava todo mundo ali, para a gente conseguir manter essa criança viva durante a noite e fazer com que ela fosse transferida. O nosso relacionamento com os médicos do DICEI, e, enfim, que já estavam ali contratados para trabalhar no polo base de Surucucu, ele foi de uma troca realmente importante, mas a gente vê que a maioria deles acabava não tendo um treinamento específico para o que essa população está precisando agora, né? Então, a maioria deles eram médicos de família e comunidade, então eles não tinham tanta experiência que nem os médicos que foram para fazer esse tipo de atendimento. Então, a gente tinha uma função também de compartilhar aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, essa criança, por exemplo, quando eu cheguei para avaliar, ela estava com um desconforto respiratório muito importante, sendo tratada com salbutamol, era um RN, ele tinha mais ou menos uns 20 dias de vida, né? Então, faz parte da gente como pediatra fazer essa troca, né, de explicar que nem todo desconforto respiratório a gente vai tratar com salbutamol, né, ainda mais no primeiro episódio, enfim, e que os desconfortos podem significar infecções sistêmicas, bacteremia, enfim. Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês terem noção de como era difícil a gente não só fazer o atendimento na sala de emergência, mas fazer com que essa criança chegasse até o avião que ia levar ela para Boa Vista, tá? É rapidinho também. Não, porque se não tivesse chovendo, tava muito fácil, né? Não, para apoiar. Só para a criança. Você passa a criança para ela. Uma sobe, aí passa. Eu vou parar porque... Essa aqui você bota no curado. Então, vocês conseguem ver? Deixa eu passar um pouquinho para frente. Que aqui a gente tem a indígena sentada do meu lado, a médica da IDS, doutora Priscila, me ajudando na parte da ventilação. Esse moço de azul era da Força Nacional do SUS, a doutora que está atrás, a doutora Carla, que era responsável pelo DICEI. Então, a gente vê todas as pessoas realmente trabalhando em conjunto para um caso grave que chegou para a gente conseguir fazer essa assistência da melhor forma. Então, a gente tentou contar um pouquinho para vocês, para que mais pessoas, enfim, que tenham a vontade, que tenham interesse em fazer parte dessas atuações da ONG em medicina humanitária, que eles consigam realmente ver que o aprendizado não é só como ser humano, que isso é imensurável, né? Mas como médica, a gente cresceu, assim, acho que 1 milhão de anos, né? Eu, a Fer e a Amanda.
Então, a gente elencou algumas coisas que a gente aprendeu como médica. Então, a questão da diversidade cultural é o predominante mesmo, né? Então, a gente ficava dentro dessas barracas da Defesa Civil e a gente era a vitrine, né? Vocês conseguem ver aí na foto do fundo que a gente estava ali o tempo inteiro esperando, enfim, para comer ou algo nesse sentido, fora do sol, né? E os indígenas passavam nas nossas janelinhas e ficavam olhando para a gente, porque a gente é o diferente, né? E aí a gente ia até as aldeias, então essa foto da direita é uma das aldeias que foi destruída, e a gente estava andando o tempo inteiro, seja na pista, ou seja dentro do polo base, e a gente tinha esse choque cultural, né, até pela forma de vestimenta, enfim, era o tempo inteiro. A gente tem fotos, assim, maravilhosas do período que a gente passou lá. Outra coisa que a gente aprendeu com certeza foi sobre a saúde indígena. Então, quando a gente fala de enfermaria, não é uma enfermaria que a gente conhece, né? Esse aí é uma foto do nosso redário. Então, numa mesma rede, ficavam as famílias, às vezes, então, a mãe com 2, 3 crianças. E quando a gente passava uma visita de manhã, né, no redário, a gente ia lá, a gente tentava olhar as crianças, mas logo a mãe já vinha com uma outra queixa, vinha a avó, enfim, e aí no meio tinha comida. Era um pouco caótico, assim, para a gente fazer um atendimento. Às vezes a gente não achava, porque eles mudavam de lugar, então tinha 2 redários, então ele estava no redário do lado, aí no dia seguinte ele já não estava mais lá, ele estava o doutor redário, ele estava lá no fundo, que já o pessoal começou a querer construir umas barraquinhas. Era bastante desafiador nesse sentido. Exato, a gente nunca tinha um dia igual ao outro, com certeza. E aí, qual que era o problema desse redário, que seria a enfermaria, né? Vocês viram pelas vestimentas deles que não são roupas muito quentes, né? E à noite, nessa região do Surucucu, ficava 10, 12 graus, a gente dormia com um saco de dormir, assim. Então, eles não gostavam muito de ficar internados, como a gente disse. Por quê? Porque eles gostavam de ir para trás do polo base, onde eles podiam fazer a fogueira deles e se aquecer do frio. Então, eles usavam a rede tanto para dormir quanto para se cobrir. E claro que teve uma hora que também acabou a rede, assim. Então, a gente precisou de auxílio de outras instituições parceiras para que a gente conseguisse dar um atendimento minimamente humanizado para essas pessoas que estavam lá fazendo algum tipo de tratamento e que não conseguiam nem dormir de uma forma... da forma como eles fazem na vida deles, né? Ali era uma forma artificial que a gente não estava conseguindo deixar com qualidade, né? Então, a gente aprendeu sobre as particularidades do atendimento a essa população e como a gente se adapta com o conhecimento que a gente tem. Outra coisa, assim, fantástica foi o conhecimento sobre medicina de áreas remotas. No meu grupo, eu coloquei a foto aqui embaixo, essa moça, uma das moças que está de óculos, é a doutora Juliana. Ela é uma das médicas que trouxe o conceito do AWLS aqui para o Brasil. O AWLS é como se fosse um curso, como se fosse o PAUS, como se fosse o ACLS, sobre o atendimento pré-hospitalar das pessoas em áreas remotas. Então, serve existem conceitos sobre afogamento, sobre incêndios, sobre, enfim, tudo que for desastre natural, e como que a gente faz esse atendimento da melhor forma possível antes que essa pessoa chegue no hospital. Então, a chance que eu tive de ficar com essa instrutora e de todo o atendimento que a gente fazia até chegar ou na sala de urgência e emergência, ou então como pegar essa pessoa que era trazida do helicóptero, né? Então, assim, foram conhecimentos que eu nunca tinha tido contato. Então, o curso é meio caro, né? A gente, como residente, ainda não consegue fazer, mas o conhecimento e essa troca com esses outros profissionais foi algo, assim, riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Outra coisa que a gente elencou aqui, que a gente aprendeu, foi realmente adaptar os protocolos, porque tanto a questão de tempo para eles sabem o que é o nascer do sol e o que é o pôr do sol. Então, não dá para você dar uma cefalexina de 6 em 6 horas. Só que, ao mesmo tempo que você tenta dar uma medicação via oral, às vezes as medicações injetáveis surgem muito mais efeito, porque ele vai lá, toma a injeção, faz uma vez só e talvez tenha um depósito aí um pouco mais prolongado. Então, a gente tinha que fazer um pouco de adaptação do conhecimento que a gente tinha. Em momento nenhum, aí tem uma foto tanto da farmácia da EDS e da farmácia do DICEI, a gente se sentiu desassistido. Então, assim, nossa, tem um remédio que só esse tem. Não, dá para a gente fazer algumas adaptações. Talvez a parte de antibiótico não fosse uma cobertura tão
grande, né? A gente tinha basicamente ceftriaxone, metronidazol, ampicilina, penicilina, mas tudo dava para a gente combinar um pouco e pelo menos fazer com que a criança ficasse mais estável até uma provável transferência, tá? E outra coisa, assim, que foi muito interessante para a gente foi realmente trabalhar com essas diversas equipes. Então, tanto a equipe médica da EDS tinha o Dr. Ricardo, que é o ortopedista, por exemplo, tinha o pessoal do ultrassom, tinha a instrutora do AWLS, tinham pediatras, tinham intensivistas, e é que nem eu falei, na hora do desespero, até o pessoal da logística foi ajudar, né? Então, esse contato com essas pessoas que têm muito mais anos de experiências do que a gente é, assim, fantástico, né? É indescritível. E conseguir conversar e ter contato com essas pessoas que eram voluntárias de outras partes do Sistema Único de Saúde, então todas essas pessoas que usam como chama isso aqui? Azul? Essa roupa azul, o macacão azul, eram da Força Nacional do SUS, que são pessoas da área da saúde voluntárias que foram lá também para fazer esse tipo de atendimento. Então, essa troca, os jantares eram riquíssimos, assim, os jantares que eram mais ou menos umas 7 horas da noite, a gente ficava com essa troca de saber o contexto que essas pessoas estão inseridas, realmente é muito, muito enriquecedor, assim. E aí a gente, bem no começo, assim, que eu fui na primeira turma, a gente sentava e a gente discutia o que deu certo durante o dia, o que a gente pode mudar no dia seguinte para tentar estabelecer um fluxo de atendimento. Então, a gente fazia normalmente dentro das barracas da IDS, que vocês estão vendo aí na foto da esquerda, sempre com o pessoal do Distrito Sanitário Yanomami, para a gente ver o que a gente podia ajustar. E foi de fundamental importância também a associação com as pessoas que trabalham em outras ONGs de mais atendimento assistencial. Então, por exemplo, esse moço que está aí é o nosso antropólogo, e ele era a única pessoa que sabia falar Yanomami. Então, ele ficava de plantão junto com a gente, ele é antropólogo, e sem ele a gente não conseguia fazer o atendimento médico. Todo o nosso conhecimento ia por água abaixo, a gente não conseguia se comunicar com o indígena que estava lá. E aí, como eu falei para vocês, fazia frio, teve uma hora que acabou a rede, foi ele que conseguiu, através do Instituto Socioambiental, as redes para que as pessoas pudessem ficar lá e fazer o tratamento. Então, essa interligação entre as pessoas é algo, assim, emocionante de ver, assim, algo que a gente também nunca tinha tido contato. E aí, enfim, quando a gente contou para as pessoas que a gente foi, enfim, às vezes em Instagram, gente das nossas faculdades, e, enfim, muita gente virou para a gente e falou, nossa, eu quero ir, eu quero ajudar, me fala como que eu consigo ajudar nessa causa, né? Então, o que a gente conversou muito lá com o pessoal da EDS, enfim, com o pessoal do ISA, assim, não adianta a gente fretar 50 aviões, levar todos os médicos que a gente conhece da vida para ir lá ajudar 10 dias, 15 dias. Isso não adianta, não resolve. A gente precisa ensinar as pessoas que estão lá na linha de frente a fazer um melhor jeito, um melhor fluxo de saúde para que essas pessoas consigam ser direcionadas para o atendimento pré-hospitalar e hospitalar do melhor jeito que dá para fazer lá, né? Então, essa migração de médicos para lá não é uma coisa que ajudaria. Então, a gente pensou em algumas coisas que daria para a gente fazer estando aqui em Campinas mesmo. Então, a primeira coisa é a gente estar inserido minimamente na vida política, ter consciência de quem a gente vota, do que a gente pode cobrar dos nossos governantes e quem faz o quê. Então, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi a quantidade de latas de sardinha e de atum que a gente via lá, jogadas, estragadas, que só serviam para machucar os indígenas na tentativa deles de abrirem, e era um desperdício enorme. O que acontece? As pessoas, na tentativa de ajudar, mandam qualquer tipo de alimentação para lá. Só que se a alimentação não é a deles, não adianta, não faz sentido você mandar uma comida que eles não comem. Não tem atum e sardinha nos rios da Amazônia, né? Eles não têm abridor de lata. Eles não têm abridor de lata, né? E quem mandou essas latas foi o pessoal do Exército Brasileiro. Então, assim, a gente vê que dentro mesmo dos órgãos competentes, a gente não tem um planejamento efetivo. Então, a gente precisa saber de quem a gente cobra, a forma que a gente cobra e qual o melhor jeito da gente fazer essas sugestões para que as pessoas sejam melhor atendidas, né? Então, a gente como médico é indissociável a gente conseguir ter um contexto e a noção da vida política, o quanto ela interfere no nosso atendimento, por exemplo, né? Então, esse dinheiro usado para comprar as latinhas podiam ser usados para comprar outras coisas que talvez eles comessem e talvez eles estivessem um pouco menos desnutridos, né? Então, isso é de extrema importância e é uma coisa que dá para a gente fazer aqui da nossa casa.
Outra coisa, a gente buscar sempre informação de qualidade. Então, a história dos indígenas tem que ser contada por indígenas, né? Por mais que a gente tenha um monte de gente branca que trabalha, que tem o conhecimento sobre isso, a gente precisa colocar eles como protagonistas do que eles precisam, do que tipo de ajuda que eles estão necessitando nesse momento. Então, a gente colocou aqui 4 associações que tem esse propósito de trazer informação de qualidade sobre a situação dos Yanomami e de outros povos indígenas do Brasil. Vocês podem entrar, procurar no Google, no Instagram, enfim, jeitos de vocês colaborarem. E o importante é a gente sempre ter esse contato com as pessoas que estão vivendo isso na realidade deles, né? Então, 2 momentos que me chamaram muita atenção. O primeiro, aí à esquerda, que a gente vê o Juninho, que é esse senhor que está com o cocar. Ele está fazendo uma conferência com uma escola, que eu acho que era de Brasília, enfim, contando a realidade, enfim, como os Yanomamis vivem e por que eles estão passando por uma crise agora. Então, é a história contada por quem viveu a história, né? Então, foi muito bonito, foi muito emocionante da gente conseguir ver, e ele estava fazendo isso dentro da tenda DDS, né? Então, assim, fantástico. E o segundo momento foi que quando a gente teve a abertura lá, enfim, foram os políticos fazer enfim, aquela parafernália lá, para eles abrirem oficialmente o Polo Base, eu tive a chance de conhecer o Davi Copenau, que é um dos líderes mundiais dos indígenas Yanomamis, assim, alguém que eu só tinha ouvido falar também, só tinha conhecido por foto. Ele almoçou com a gente, assinou o livro. Então, assim, o fato de você ter o acesso a essas personalidades tão importantes também são coisas que eu nunca vou esquecer na vida, né? Como pessoa, como médica, enfim, como ser humano, né? Então, a gente dá preferência para ter esse porta-voz indígena. Então, por exemplo, vocês têm filhos, enfim, se envolver mesmo, como que essa questão indígena está sendo ensinada nas escolas, como que essa informação está chegando para as pessoas que vão dar continuidade a esse conhecimento no futuro, né? E aí, aqueles órgãos que a gente mostrou agora há pouco, eles têm algumas práticas de comunicação sobre a pauta indígena. Então, não é qualquer coisa que você pode falar, né? Não é de qualquer jeito que você pode tentar disseminar esse conhecimento. E o que a gente tem que entender é que toda cultura é dinâmica, né? Então, não é porque os indígenas, ali no fundo dá para ver uma senhora que ela tá de roupa parecida com a nossa, não é porque ela usa essa roupa que ela deixa de ser indígena, que ela deixa de ter a cultura dela e, enfim, de seguir os rituais que eles têm, né? Então, é importante a gente ter essa noção e buscar sempre o conhecimento para a gente, às vezes, acabar não fazendo, enfim, comentários com preconceito nosso sobre o que é a realidade que eles vivem lá agora, tá? A gente pode tomar cuidado também com algumas palavras que a gente utiliza. Então, a gente fala muito indígena ao invés de índio, que é a palavra que vem da colonização portuguesa, que tem toda uma conotação muito negativa, enfim, e preconceituosa. Então, a gente tentar falar de uma forma mais caridosa e mais harmoniosa em relação a essas populações. E outra coisa é também a gente evitar se apropriar das pinturas indígenas. Enfim, a gente vê muito as crianças, de novo, né, que é o nosso contexto, fantasiadas de índio para a escola. Enfim, a gente não vai fantasiada de português para a escola, por exemplo, né? Então, assim, por que a gente se apropria de uma cultura que, enfim, é para enriquecer, mas a gente não pode usar como fantasia, por exemplo, né? Então, tomar cuidado com algumas coisas que a gente faz, né, como o senso comum, e que talvez não sejam tão adequadas se a gente está preocupada em preservar esse tipo de cultura. Por exemplo, esse senhor que tem um solzinho aqui no rosto, ele está de luto, na verdade, e esse sol tem um outro significado para eles. Eu posso achar bonito e querer fazer um solzinho no rosto, né? Só que para eles significa outra coisa. Então, a gente tomar cuidado realmente com essas pinturas que são disseminadas, assim. A gente precisa saber de onde que elas vêm e o que elas significam. E, por último, né, a gente ter a noção da gente dedicar tanto os nossos recursos, quanto o nosso tempo, quanto dar visibilidade a entidades realmente comprometidas. E a Expedicionários da Saúde é uma ONG fantástica, com uma história aí de muita luta, de muita qualidade no atendimento a essas populações que eles fazem. Então, assim, a gente tem que querer ajudar, mas a gente tem que saber a melhor forma de fazer,
né? Então, o Instituto Socioambiental, o ISO, o DICEI, eles têm diversas plataformas aí de ajuda que dá para a gente fazer parte. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, acho que já tem uns comentários aqui, a gente vai tentar responder. Vou voltar. Obrigada para vocês, a Isabela, a Fernanda, foi muito rico. Eu acho que mostrou, né, o quanto é importante a gente ter duas coisas, conhecimento, né, sobre a diversidade cultural, e eu acho que também a questão de humildade cultural, né, que a gente precisa de chegar lá entendendo que é um outro... Nós somos os visitantes, né? Nós somos a coisa rara ali, né? Que nem você mostrou, né? E só a doutora Denise já falou, mas lembrando que a doutora Priscila, ela foi aluna nossa, foi residente nossa, Sim. E é uma satisfação ver que ela ainda continua tão envolvida nessas questões, né?